Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia a todos os nossos amigos, prezados ouvintes da Rádio Londrina. É com imensa satisfação que estamos aqui hoje em mais um programa Além da Vida, em mais um domingo onde podemos aprender sobre a doutrina espírita, estudar sobre essa doutrina que foi fundada por Allan Kardec. E hoje o nosso programa, então, será apresentado por mim, Camila Laverde. Teremos a participação do Mauro Filho e também do Miguel. Esse, então, o terceiro domingo do mês, ele está um pouco diferente, né? Porque a gente inverteu a ordem. Geralmente no segundo domingo é que a gente faz o estudo do Livro dos Espíritos, né? Então ficou nesse do mês de julho para o terceiro domingo. Mas hoje, então, dando continuidade aos estudos, a gente vai falar sobre o Livro dos Espíritos, das questões 207 até a 217. Mas, para a gente iniciar, como a gente sempre faz, né? A gente vai ouvir agora, então, o Momento Espírita, que tem como título Posso Estar Errado. Ele carregou aquele peso inútil durante todo o dia. Saíra de casa afobado, nervoso e ainda por cima havia discutido com a esposa. Defendera uma ideia, um pensamento com unhas e dentes, como se não conseguisse admitir, de forma alguma, que sua opinião poderia não ser a verdadeira. Foi grosseiro, teimoso e impaciente. Voltava agora para casa e, ao sintonizar a rádio no carro, ouviu a frase: "Posso estar errado". Era um professor dizendo o quanto sua vida se tornou diferente quando passou a considerar esta opção perante os alunos. Dizia que passaram a respeitá-lo mais do que antes, quando pretendia ser sempre o dono da verdade. Afirmava que até mesmo os conteúdos, sendo passados de uma forma mais humilde, menos impositiva, eram melhor absorvidos pela classe. Ele resumia sua teoria dizendo: admitir falhas é o melhor caminho. Será que costumamos fazer este exercício? Considerar nesta ou naquela situação ou discussão que podemos estar errados? Ou ainda insistimos em achar que o nosso ponto de vista é sempre o mais correto? Parece que, ao acharmos que estamos com a razão, acreditamos que a nossa opinião é mais importante do que a dos demais e que tem de prevalecer. Não percebemos, mas isso é manifestação do vício do orgulho em uma de suas muitas formas de atuação. Um exercício interessante é tentar, a cada momento, considerar a simples hipótese de que podemos estar errados e fazer um esforço para enxergar as coisas por outro ângulo. Podemos experimentar ser mais flexíveis e abertos e lembrarmos que algumas vezes podemos não estar com a razão. Tal forma de agir nos ajuda a tomar decisões mais acertadas e, consequentemente, duradouras, pois elas não terão sido fruto de uma reação automática de nossa personalidade. Ao nos desapegarmos da necessidade de estarmos sempre com a razão, transformamos nossas vidas numa experiência bem mais prazerosa. Afinal, por que temos que estar sempre certos? Não parece um peso desnecessário que carregamos nos ombros? Buscar acertar sempre é saudável, nos faz crescer. Porém, querer ser sempre o dono da verdade é desperdício de energia, além de ser uma pretensão muito grande. O caminho para a verdade está em conhecer todos os ângulos possíveis de visão sobre algo.
E isso só é possível ouvindo os outros, considerando as experiências alheias na construção de nosso conhecimento. Quanto mais humildes, mais ouvimos. Quanto mais orgulhosos, mais queremos ser ouvidos. Dale Carnegie, autor do best-seller Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, afirma que você nunca terá aborrecimentos admitindo que pode estar errado. Isto evitará discussões e fará com que o outro companheiro se torne tão inteligente e tão claro e tão sensato como foi você. Fará com que ele também queira admitir que pode estar errado. A inflexibilidade de uma opinião gera quase sempre aversão. Um gesto de humildade sempre inspira outro. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Momento Espírita, que trouxe aqui o Posso Estar Errado. E aí então, o ensinamento que fica dessa mensagem, que eu achei muito bacana, quando a gente tem o nosso ponto de vista, de achar que tudo que a gente faz é o correto, tudo que a gente fez é o certo, é a maneira certa, e aqui ele traz de uma forma incrível, que não é bem assim, que muitas vezes a gente pode sim estar errado, que muitas vezes aquela atitude ou aquela palavra que a gente falou foi errada. E também, se não estiver de todo errado, por que não colocarmos dentro de nós a humildade, que tem uma frase ali que ele falou, que eu achei sensacional, que ele fala que quanto mais humilde a gente é, mais a gente ouve. E quanto mais orgulhoso, mais a gente quer ser ouvido. Então, por que não nos colocarmos, então, diante dessa questão da humildade, de compreender que a gente erra e compreender também que as pessoas que estão ao nosso redor também podem errar. Mas mais bacana que isso é quando ele fala aqui, né, que quantas vezes a gente não sofre achando que é porque a gente tem a razão, que a gente quer ter a razão de tudo, e muitas vezes é o nosso ponto de vista que pode estar equivocado, que aquele acontecimento muitas vezes não foi da forma como a gente imaginou que era, e aquilo acabou atrapalhando a nossa percepção, e por um certo egoísmo a gente acha que está certo e a gente não dá o braço a torcer. Então o Momento Espírita foi muito feliz nessa colocação que ele traz aqui, né? Porque o nosso maior exemplo hoje é o Cristo. E o que o Cristo sempre pregou e passou para cada um de nós, e foi um exemplo de humildade, de colocar em prática a questão da humildade, de nos colocarmos no lugar do outro. Então, quando aqui ele fala que quando a gente então pega e coloca dentro das discussões que a gente assume que a gente pode estar errado, isso acaba por influenciar nossos amigos e as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a forma como a gente ali age, a forma como a gente pega esses aborrecimentos que a gente teve, mas assume que a gente também tem ali uma parcela de culpa, isso muda as pessoas que estão ao nosso redor. Isso nos torna uma pessoa mais sensata. Inflexibilidade de aceitar as coisas e a opinião dos outros pode nos causar prejuízo diante da nossa evolução espiritual. Então, esse simples gesto de humildade, de assumir que a gente pode estar errado perante o outro, inspira que o outro faça o mesmo com a gente, ou que nos trate de uma maneira mais amorosa, de uma maneira com outros olhos, vamos dizer assim, né? Muito bacana.
Então, para a gente dar continuidade aos estudos que a gente vem realizando sempre do Livro dos Espíritos, hoje então a gente vai falar sobre semelhanças físicas e morais, que são as questões que estão dentro do capítulo 4 do livro 2º, que tem como título Pluralidade das Existências, que vai da questão 207 até a 217. No segundo domingo do mês de junho, a gente falou sobre parentesco e filiação, né? Discutimos bastante sobre esses pontos de parentescos do pai, do filho e tudo mais, né? Então agora a gente começa a falar sobre semelhanças físicas e morais. Kardec aqui questiona sobre essas semelhanças, né? Se os espíritos eles vão ter somente semelhanças físicas com relação aos seus pais, ou se os espíritos também herdam essas semelhanças morais. E começando então na questão 207, Kardec questiona os espíritos se os pais transmitem quase sempre aos seus filhos uma semelhança física. Transmite-lhes também uma semelhança moral? E os espíritos vêm e respondem, né? Não, uma vez que tem almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças não há senão consanguinidade. E o que os espíritos estão querendo falar com isso, né? Eles estão trazendo que o corpo procede do corpo, carne, DNA, isso sim vai ser hereditário, a gente vai ter por semelhança dos nossos pais. Mas que isso não se aplica à questão do espírito, porque o espírito ele foi criado por Deus. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas um pai é Deus. Então não tem essa ligação genética igual na matéria física. Então cada espírito ele tem a sua semelhança moral conforme o seu grau evolutivo e aquilo que ele foi aprendendo no decorrer dos anos, né? E ainda Kardec ele faz ali mais uma questão vinculada a isso, né? Que de onde provém as semelhanças morais que existem algumas vezes entre pais e filhos? E aí os espíritos respondem, né? São os espíritos simpáticos atraídos pela semelhança de suas tendências. E o que os espíritos quiseram dizer com relação a isso, né? Eles querem dizer que muitas vezes os espíritos reencarnam nessas famílias por uma questão de simpatia, de afinidade, de tendências. E o que acontece? Então, eles muitas vezes, reencarnando nessas famílias, existe uma semelhança moral. Porque ao conviver, esse espírito que reencarnou ali, ele aprende algo com o seu pai, com a sua mãe. Então ele vai ter ali uma certa conexão, uma certa afinidade. Mas que não é transmitido de pai para filho características morais. Características não são transmitidas de um espírito para o outro. O que acontece é que o espírito ele pode querer evoluir. Ele nasce ali e tem como exemplo, né, o seu pai, a sua mãe. E aí, ele colocando o pai e a mãe como exemplo, ele quer seguir, ele tem aquilo como um exemplo bom, ele tenta se igualar ao pai e à mãe. Muitas vezes, eles nascem com essas características semelhantes entre si por uma questão de afinidade, né? Quando a gente está estudando já, passados capítulos atrás, a gente vê que a gente está aqui evoluindo nesse mundo, então a gente vai se aproximando de espíritos que têm as mesmas afinidades com a gente, aquele mesmo entendimento, que buscam o mesmo crescimento e assim sucessivamente. Então é por isso que muitas vezes a gente fala, nossa, mas é igual o pai, nossa, é igual a mãe. Por quê? Porque aquele espírito vem sendo moldado pelo pai e pela mãe, desde a sua infância, então ele vai tomando alguns exemplos, né? Mas Kardec é tão perspicaz que daí ele vem ali questionando outras coisas que vão vinculando, que muitas vezes a gente também se questiona, né?
E na questão 208, ele questiona, né? O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho depois do nascimento? Os espíritos então respondem: há uma influência muito grande. Como dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso uns dos outros. Muito bem. Os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os dos seus filhos pela educação. É para ele uma tarefa. Se nisso falha, é culpável. Bom, quando a gente lê isso e começa a pensar, né, a gente vê então aqui que os pais têm uma grande missão diante dos seus filhos, né? Porque tecnicamente ele nasce ali bebezinho, como a gente estudou, né? Mas tem um espírito ali, tem um espírito que já vem de encarnações e encarnações, que veio ali naquele âmbito familiar para aprender, para progredir. Por isso que os espíritos falam que quando o pai não consegue auxiliar esse espírito no progresso dele, para que ele desenvolva e passe a ter a sua evolução, é uma falha e que o pai vai ser responsabilizado. Por isso que a gente fala, né? A criança veio para que o pai eduque, para que o pai ensine, né? Mas ele tem que priorizar pela educação daquele espírito. Ele tem que sempre valorizar aquele espírito como ser que vem reencarnando décadas e décadas. Muitas vezes, desde pequenininho, o espírito já traz consigo algo que vem passando de encarnações, que a gente fala, nossa, igual a gente estudou nas questões anteriores, né? Ele traz consigo ali uma afinidade para trocar um instrumento, ele traz consigo algo que já está enraizado no seu espírito, é um conhecimento que ele já tem. A mesma coisa é a questão das características, ele traz com ele características muito fortes, que muitas vezes a gente não vê num pai, numa mãe, mas que são características do espírito que, se ele veio aqui para mudar, se é algo que prejudica a sua evolução, cabe àquele pai, àquela mãe, como espíritos que aqui fizeram uma missão para vir em auxílio àquele espírito que veio como filho e ensiná-lo a corrigir, a tentar modificar para a sua evolução. E aí, Kardec é tão, na época, né, ele queria saber, ele questiona, a gente pode pensar, né, nossa, mas que parece que é as mesmas questões, por que ele insiste em perguntar isso, né? Porque Kardec era um estudioso, ele queria ali, como se fosse a gente que tem várias dúvidas, ele estava questionando para que obtivesse as respostas que poderiam ali sanar muitos problemas ali na frente, né? E na questão 209, ele vem e traz a seguinte pergunta: por que pais bons e virtuosos dão nascimento a filhos de natureza perversa? Melhor dizendo, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre, por simpatia, um bom espírito para animar como seu filho? E os espíritos respondem: um mau espírito pode pedir pais bons, na esperança que seus conselhos o encaminhem para o caminho melhor, e frequentemente Deus lhes concede. Bom, nessa pergunta aqui, Kardec foi sensacional, né? Seria muito mais fácil se espíritos bons pedissem para ter filhos bons, né? E aí então ficaria naquele círculo, os bons com os bons e os maus com os maus. Seria isso justo, né? Porque daí os bons iriam continuar evoluindo e os maus nunca teriam a chance de se modificar, porque só conviveria com o mal, né? Então, aqui está a explicação perfeita, né? Muitas vezes, para um espírito progredir, ele pede, então, na esperança de ali aprender, que ele tenha pais bons, espíritos bons. E muitas das vezes é concedido isso. Porque imagina se fosse a gente, né, querendo progredir, querendo crescer, mas a gente tem inúmeras dificuldades, inúmeros obstáculos que ainda nos fazem pequenos, e aí a gente pede a Deus, como nosso Pai misericordioso e bom, que a gente queria ter o auxílio aqui na Terra, enquanto estivéssemos encarnados, de espíritos bons, que pudéssemos ter
ter neles ali alguém que nos colocasse no caminho do bem, que nos mostrasse esse caminho, né? E Jesus o concede para que a gente aqui, então, muitas vezes a gente olha e fala assim, nossa, como que fulano e ciclano tem um filho tão ruim, né? Dá para ver desde pequenininho que tem nele ali a maldade, o algo de querer fazer mal, não tem nada a ver com o pai e com a mãe. Por quê? Porque esse espírito veio e pediu para nascer nesse círculo familiar para que ele conseguisse aprender com esses espíritos na hora que estivesse aqui encarnado. Para que esses espíritos, o pai e a mãe, fossem um exemplo para ele na bondade, na humildade, no amor e trouxesse ele então para perto de si para aprender, para se corrigir e para ser melhor diante da sua evolução. E então na questão 210, Kardec pergunta, né? Podem os pais, por seus pensamentos e suas preces, atrair para o corpo do filho um bom espírito, antes que a um espírito inferior? Não, mas podem melhorar. O espírito do filho a quem deram nascimento e que lhes foi confiado é seu dever. Os maus filhos são uma prova para os pais. Aqui é sensacional, né? Imagina se fosse fácil assim. A mãe está ali grávida, ela vai começar a orar, para que ela tivesse então ali um filho bom. Mas não é assim que funciona, né? Os espíritos deixam claro. O filho que foi lhe confiado já é um espírito que foi ali então conversado, planejado, como a gente aprendeu nas questões anteriores e diante de toda a doutrina espírita, a doutrina da reencarnação, existe um planejamento reencarnatório para que esse espírito nasça nessa família, tem um motivo, um porquê. Então, tudo acontece por um motivo, não é à toa que esse espírito veio ali, né? Então, não seria fácil assim, engravidei, eu vou orar, vou pedir a Deus que venha um espírito bom, porque eu quero ter um filho bonzinho. Não, tudo é questão de merecimento, tudo é questão de planejamento. E Deus é um pai justo e bom, um pai amoroso. Ele ouve a todos os seus filhos. Porém, a gente sempre tem a lei do retorno, a lei do progresso. Então, nada acontece sem a permissão do Pai. Mas tudo o que nos acontece foi permitido a Ele para que a gente pudesse aprender, para que a gente pudesse evoluir. Então, aqui nessa questão fica claro que a oração sim é importante. Ele fala aqui, a oração é importante, mas muitas das vezes aquele espírito difícil de lidar dentro de um seio familiar é para aprendizado. Ele serve então como prova para os pais. Então, para a gente dar sequência agora, eu vou passar a palavra para o Mauro, que vai trazer ali as questões da continuidade, né? Da 211 até a 215. Bom dia a todos. É sempre uma satisfação estar presente com vocês nas manhãs de domingo, para que a gente possa estar fazendo esse estudo a respeito da doutrina espírita, do Livro dos Espíritos, adquirindo sempre um pouco mais de conhecimento e de entendimento. Então, dando continuidade aqui à questão 211, a pergunta que Kardec faz aos espíritos é a seguinte: de onde provém a semelhança de caráter que existe muitas vezes entre dois irmãos, sobretudo se gêmeos? E a resposta dos espíritos é a seguinte: são espíritos simpáticos que se aproximam pela semelhança de seus sentimentos e que são felizes por estarem juntos. Então, a resposta dos espíritos deixa bem claro, o porquê da semelhança de caráter, Não é que pelo fato de estarem juntos eles desenvolvem o mesmo caráter, mas sim eles geralmente vão estar juntos por serem espíritos simpáticos e por quererem estarem juntos. Então esse é o motivo pelo qual existe muitas vezes essa similaridade, É por conta realmente de que já são dois espíritos que dispõem dos mesmos interesses, dos mesmos, muitas vezes dos mesmos sentimentos que os animam e tudo mais, e que aí eles se atraem e por conta disso desfrutam naquele momento de estar ali juntos, Na sequência, a questão 212,
nas crianças em que os corpos estão ligados e que têm certos órgãos em comuns, existem dois espíritos, melhor dizendo, duas almas? Sim, mas sua semelhança frequentemente faz com que pareçam apenas um, aos vossos olhos. Então aqui ele vai perguntar, naqueles casos em que muitas vezes tem duas crianças que estão de alguma forma ligadas, pelo corpo, ou por algum órgão em comum, alguma dessas circunstâncias. E a dúvida que ele levanta é se ali tem um ou dois espíritos, naqueles corpos que de alguma forma estão ali interligados. E ele explica que são dois espíritos, cada um animando uma parte ali do corpo, ou seja, respectivamente, cada metade ali, digamos assim, é um espírito que anima. O que acontece é que eles coincidentemente têm ali algum órgão interligado. E que muitas vezes, por serem tão semelhantes os espíritos, pode ser que às vezes acabem se confundindo, aqueles que convivem, no sentido de que as características, a forma de pensar, de agir, de ambas muitas vezes são parecidos por conta das suas características, não porque seja apenas um espírito, mas como na pergunta anterior, porque são espíritos simpáticos e que muitas vezes dividem das mesmas ideias, dos mesmos pensamentos e tudo mais. E na questão 213, a pergunta é a seguinte: visto que os espíritos encarnam como gêmeos por simpatia, de onde vem a aversão que se vê algumas vezes entre esses últimos? E a resposta é a seguinte: não é uma regra que os gêmeos sejam espíritos simpáticos. Maus espíritos podem querer lutar juntos no teatro da vida. Aqui é interessante, porque de fato, não é porque, como na primeira questão que eu comentei, que espíritos simpáticos venham como gêmeos, não é uma regra, não significa que todos os gêmeos vão existir esse aspecto de serem iguais, de desfrutarem, de terem ali os mesmos, a mesma índole, ter as mesmas paixões e tudo mais, ter essa coincidência, Pode ser que sejam completamente diferentes também. Tudo é de acordo com a necessidade. Então pode ser que em determinada situação, espíritos que às vezes têm aí uma grande rivalidade entre si e que por algum motivo necessitem vir bem próximos para que possam de alguma maneira resolver situações do passado, pode ser que eles tenham a oportunidade então de reencarnar junto, inclusive como gêmeos. Então são espíritos que vão ter características muito diferentes e que estão ali colocados juntos pela necessidade, pela necessidade de convívio, de aprendizado um com o outro. Então não existe uma regra, de que os gêmeos vão ter essa similaridade por conta exatamente disso. A cada nascimento, a cada reencarnação, nós temos uma necessidade. Então vai ser atendido a essas necessidades. Então pode ser que sejam completamente diferentes, assim como podem ser iguais por afinidades. Vai depender de cada caso. Na questão 214, a pergunta é a seguinte: que pensar das histórias de crianças que se agridem no ventre materno? E os espíritos respondem: lendas, para exemplificar que seu ódio era inveterado, fizeram no presente antes do nascimento. Geralmente não levais em conta as figuras poéticas. Então, ele vai nos dizer aqui que isso é lenda, de espíritos ali, brigando no útero da mãe e tudo mais, mesmo porque a gente sabe que o espírito ele vai de fato, assumir o corpo progressivamente ali, tendo total controle. Então ali no útero da mãe
É claro que já existe a ligação com o espírito, mas não a ponto deles conseguirem brigar no útero, né? Mas o que ele coloca é como sendo uma figura de linguagem, né? Uma figura poética, né? Isso para exemplificar os casos, né, em que nós vemos espíritos que desde sempre, né, não se entendem. Irmãos, por exemplo, que desde muito pequenos não se entendem, realmente existe uma certa aversão, né? Um não consegue estar próximo ao outro, sempre estão brigando. Então se nota que é uma diversidade, né, que essa aversão ela vem muito além da existência presente, né? Eles já trazem isso consigo. Por isso que é como na questão anterior, né? Cada um, né, vai trazer já essa necessidade. Então pode ser que dois espíritos que tinham muita dificuldade de convivência ou que prejudicaram um ao outro, hoje têm a necessidade de nascerem numa mesma família, embaixo de um mesmo teto, para se resolverem. Então é claro que eles vão ainda trazer esses traços dessas dificuldades que eles ainda têm um para com o outro, né? Então ao longo da existência, sempre em dados momentos vai havendo essa dificuldade de convivência. E é justamente essa dificuldade que vai fazer com que eles vão trabalhando e desenvolvendo, se bem intencionados, trabalhando para, de certa forma, amenizar essa aversão e trazendo e cada vez mais transformando isso numa convivência harmônica para, quem sabe, no futuro, em um outro momento, que seja uma convivência de amor. E a questão 215, ela diz assim, né? De onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo? Os espíritos, a resposta é a seguinte: os espíritos têm também famílias formadas pela semelhança de seus pendores, mais ou menos purificados, segundo a sua elevação. Muito bem, muito bem. Um povo é uma grande família na qual se reúnem os espíritos simpáticos. A tendência que têm os membros dessas famílias a se unirem a uma origem da semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Julgas que os espíritos bons e humanitários procurem um povo duro e grosseiro? Não, os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Aí eles estão em seu meio. Então aqui o que ele vai nos dizer, né, é que assim, os povos também são formados, né, na medida, eles se agrupam também na medida com as suas tendências, com aquilo que eles simpatizam. Então veja só, se você é uma pessoa que gosta de harmonia, que gosta ali de paz, tranquilidade, dificilmente você vai querer se reunir numa situação onde é todo mundo muito mais bruto, muito mais rústico, onde existe muita discórdia, muita briga e tudo mais, porque isso não te atrai, porque você não gosta, porque você não se sente bem nesse ambiente, nessa comunidade. Então, automaticamente, você vai querer buscar sintonizar e estar com aqueles que estão na mesma frequência. É por isso que justamente, muitos povos eles vão se agrupando por conta das suas tendências, por conta ali das suas preferências. Então aqui fica bem claro, que sempre os espíritos eles se reúnem por conta de suas afinidades, Então, geralmente, ali na família, ou no grupo, ou numa forma, ou num povo, como ele disse, enfim, geralmente ali vão estar reunidos espíritos afins, espíritos que dispõem ali das mesmas vontades, das mesmas características e tudo mais. É assim que nós vemos também a reunião de famílias, sendo formadas por pessoas que têm geralmente ali aquele mesmo intuito, aquela mesma vontade. E, obviamente, sempre vai ter alguns espíritos, um ou outro, que destoam daquele grupo
justamente porque porventura são vezes que são colocados espíritos ali, de certa forma, para aprender. Ou seja, muitas vezes alguns espíritos difíceis, complicados, são introduzidos em lares tranquilos, onde os pais são bons, onde os outros irmãos são tranquilos, e às vezes vem um espírito muito mais agitado, muito mais complicado, mas a intenção é que nessa interação um possa aprender com os outros, Aqueles que são mais tranquilos vão ter que aprender e ter ainda mais paciência, mais amor, mais carinho, e aquele que ainda se encontra mais numa situação um pouco mais perturbada vai ter ali a oportunidade, através daquele lar, de encontrar um caminho mais tranquilo, um caminho de amor, de carinho, para que possa então se desenvolver de forma melhor. Então, de certa forma, Deus está sempre agindo, da melhor maneira possível para cada um de nós. Então, sempre estamos onde deveríamos estar. E é importante que a gente faça o nosso melhor, no ambiente que estejamos, procurando sempre atender às leis de amor, de carinho, de caridade, para que possamos então sempre estar no caminho do progresso moral. Então, já dando um encerramento aqui, para minha participação, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção. Foi um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. E agora eu vou passar a palavra para o Miguel, que vai dar continuidade no estudo. Pois é, Maurinho. E Kardec vai fechar esse tema das parecenças físicas e morais no capítulo da pluralidade das existências com as questões 216 e 217. E olha que interessante, na 216, ele pergunta aos espíritos superiores: em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Ou seja, o que era bom, o que ele acumulou de virtudes e qualidades, ou que ele manteve ainda, não conseguiu consertar ou melhorar na parte ruim do seu caráter, ou seja, de vícios e imperfeições, ele leva isso para uma nova existência? Olha que interessante, E os espíritos dizem assim, isso pode dar-se, mas melhorando-se ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão os seus gostos e dificilmente o reconheceríeis. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias ou semelhanças, entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que agora ocupa, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter, porquanto de orgulhoso e mau, olha só, dois vícios, duas imperfeições, pode tornar-se humilde e bondoso se arrependeu. Olha a importância, dizem os espíritos superiores, do papel do arrependimento, transformando ignorância, ou seja, desconhecimento, falta de informação, em sabedoria, quando o espírito adquire conhecimento e o usa com bem, com bondade, Então, a nova reencarnação, seja do espírito imperfeito ou do bom espírito, que são as duas ordens de espíritos que estão sujeitas à reencarnação, poderá ou não permitir que as suas características morais se manifestem em maior ou menor intensidade, dependendo do contexto social onde ele está inserido. Então, muitas vezes pode se reconhecer e muitas vezes não se reconhecerá porque o contexto social assim não o permite, Na questão 217, que fecha esse tema, das parecenças físicas e morais, Kardec pergunta aos espíritos superiores: e do caráter físico, da parte material, de suas existências passadas, pretéritas, conserva o espírito, a alma, traços nas suas existências posteriores? E os espíritos respondem: o novo corpo que ele toma nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído.
Entretanto, o espírito se reflete no corpo, né? Ele vai se mostrar naquele corpo novo formado. Sem dúvida, dizem os espíritos superiores, que este é unicamente matéria, porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito, que lhe imprime certo cunho, certa característica, sobretudo ao rosto. Olha que interessante, pessoal, na face, pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma, isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada, né? Que faz bem quando a gente olha, quando a gente vê. Ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, que até chegam a inspirar-te repulsão. Poderia supor que somente corpos bem moldados servem de envoltório aos mais perfeitos espíritos, quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem, sob um exterior disforme, uma aparência ruim, né? E eles terminam esse comentário dizendo: sem que haja pronunciada parecença, a semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família, né? Então, pessoal, as características físicas pretéritas, dizem os espíritos, né, não tem nenhuma relação com o novo corpo que se forma. O espírito reencarnante toma do mundo material, onde irá atuar, os fluidos característicos desse orbe, e em consoante com seu estado evolutivo. Então, o espírito que reencarna na Terra, ele vai, de acordo com a sua evolução, atrair para a formação do seu perispírito, posteriormente do seu corpo material, os fluidos que lhe são afins, que lhe são semelhantes. É claro que a gente sabe que, por exemplo, Cristo, quando reencarnou aqui na Terra, ele atraiu para a formação do seu corpo material os bons fluidos mais característicos aqui do orbe da Terra, né? Dada a grandeza do seu espírito. Mas o seu corpo era um corpo material como o nosso também, mas era constituído dos fluidos mais sutis aqui da Terra, aqui da matéria, né? O espírito transmite também ao corpo, olha que interessante, o seu caráter de bondade ou de maldade, como os espíritos estão dizendo ali para nós. Então, nós vamos transmitir para o nosso corpo essas características. E eles dizem que isso se nota principalmente nos olhos, olha só, né? E o que causa nos demais uma impressão de agrado ou repulsa, né? É característico dizer muitas vezes que os olhos são reflexo da alma, né? E essa alma pode estar transmitindo leveza ou dureza, bondade ou maldade. Algumas pessoas, de tão sensitivas que são, né, têm uma sensibilidade muito aguçada, elas sentem esse fluido, essa vibração, melhor dizendo, né? De modo que é uma coisa que a pessoa está exalando, está mostrando, né? Então, é claro que o corpo material, ele até certo ponto, ele funciona como uma barreira para isso. Mas nós estamos em constante troca fluídica. Por isso que muitas vezes, só o fato de chegar perto de determinadas pessoas, nós nos sentimos mal ou incomodado, né? Muitas vezes, essa pessoa está com um fluido bom, e nós estamos com o fluido desequilibrado, e aí nós sentimos esse desconforto, né? E vice-versa também. Então, pensemos nisso. Nem sempre uma pessoa da qual nós aproximamos, se nós nos sentimos mal, ele está nos enviando um fluido ruim. Pensemos nisso. Muitas vezes é ao contrário. E esse desequilíbrio de fluidos é que faz com que haja essa perturbação, né? O ideal é que nós possamos vibrar no bem sempre. Esse é o objetivo do trabalho de cada um, de cada espírito, né? Fazer o esforço necessário para as suas transformações
pessoais, íntimas, esse é trabalho de cada um. E os espíritos dizem que é esse esforço que, aos olhos dos espíritos bons, recebem a colaboração, a ajuda. Então, nós, pessoal, quando vamos enfrentar uma determinada dificuldade, né, Mauro, Camila, a gente sabe que vai ter muito problema para trabalhar um vício, né, trabalhar um egoísmo, trabalhar um orgulho, trabalhar uma inveja. Mas só o fato de nós nos esforçarmos para esse trabalho, nós já angariamos a simpatia dos bons espíritos, principalmente o nosso anjo guardião, que vai nos auxiliar nesse trabalho, né? Então, são as montanhas que o Cristo disse, né, que pela nossa fé, pelo nosso trabalho no bem, nós conseguimos mudar, transformar, olha só, essas montanhas que estão dentro de cada um de nós, né? E Kardec fecha esse tema, né? Não é o último ainda, desse capítulo da pluralidade das existências, né? Quando ele fala das parecenças, fazendo o seguinte comentário: nenhuma relação, diz Kardec, essencial, guardando o corpo que a alma toma numa encarnação, com o de que se revestiu em encarnação anterior, visto que aquele lhe pode vir de procedência muito diversa da deste. For absurdo pretender-se que numa série de existências haja uma semelhança que é inteiramente fortuita. Diz Kardec que, todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que lhe servem para as manifestações e lhe imprimem ao semblante físico e até ao conjunto de suas maneiras um cunho especial, né? Olha Kardec dizendo que o trabalho nosso, né, no bem modifica as nossas disposições físicas, pessoal. Segue ele dizendo: é assim que sob um envoltório corporal da mais humilde aparência se pode deparar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto sob um envoltório de aspecto senhoril se percebe frequentemente a da baixeza e da ignomínia. Não é pouco frequente observar-se que certas pessoas, elevando-se da mais ínfima posição, tomam sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas aí vêm a achar-se de novo no seu elemento. Outras, contrariamente, apesar do nascimento e da educação, se mostram sempre deslocadas em tal meio. De que modo se há de explicar esse fato, senão como reflexo daquilo que o espírito foi antes? Então é Kardec fechando esse tema, dizendo que muitas vezes nós imprimimos ao corpo as nossas características morais. Olha que coisa boa, né? Então muitas vezes a gente vem com uma certa deficiência física, trabalhamos isso durante a nossa juventude, a nossa adolescência, né? Quando a gente já adquire o senso comum, já consegue distinguir o bem do mal, né? E esse problema físico, ele vai se modificando, ele vai se atenuando. Olha que interessante, é o poder, né, do espírito sobre a matéria. E isso mostra que nada está definido, né, pessoal? Principalmente a parte moral, que é a parte que interessa ao espírito. Quanto mais nós trabalharmos essa parte moral, mais nós vamos conservar esse nosso corpo físico, mais nós vamos dar a ele a energia, né, o fluido necessário para que ele siga funcionando bem. E às vezes há até a moratória que os espíritos recebem, né, quando começam a valorizar o tempo de permanência aqui na Terra. Nós sabemos, como dizem os espíritos, e Kardec coloca no livro dos espíritos, né, que aqui o planeta Terra é um mundo de espíritos inferiores, uma hospedaria de baixa qualidade,
né? Então a ideia nossa é permanecer aqui o tempo necessário dentro da nossa programação reencarnatória. Mas se nós estamos fazendo um bom trabalho, estamos dentro da lei do progresso, estamos evoluindo, por que não ficar um pouquinho mais e poder ganhar mais, né? Principalmente na parte moral, na parte que interessa ao espírito, que é o verdadeiro tesouro que ele leva consigo, né? Então pensemos nisso, entendamos que os agrupamentos hoje, seja familiar, seja social, ele é por necessidade, por pendores, como os espíritos destacaram, né, na fala da Camila, na fala do Mauro, e que nós estamos aqui para trabalhar juntos e conseguir progredir, cada um dentro das suas necessidades e desenvolvendo as potencialidades necessárias para poder viver melhor aqui na Terra, né, Camila? Então, esse é o fechamento que Kardec faz nesse tema das parecenças físicas e morais dentro desse capítulo 4, né, do Livro dos Espíritos, a segunda parte, que trata da pluralidade das existências. Chegamos agora, então, a mais um final do programa Além da Vida. Gostaríamos de agradecer a você que esteve aqui conosco em mais esse estudo do Livro dos Espíritos, que é muito importante a gente conhecer a doutrina espírita, né? Então, para a gente encerrar, gostaria de desejar um ótimo domingo, abençoado domingo a todos vocês, que Deus possa permanecer com vocês durante toda a semana, durante todo o nosso caminhar evolutivo. E para encerrar, então, vamos chamar o José Antônio com o tema Sono Perturbado. Um bom dia a todos, fiquem todos com Deus. Olá, amigos. Vamos abordar no programa de hoje o tema Sonhos Atormentados. E por que escolhemos esse tema? Porque toda vez que nós participamos de problemáticas dessa natureza no nosso lar, o que não é incomum, os sonos atormentados, aquelas noites de sonos difíceis, que acordamos muitas vezes mais cansados, e não é só no adulto, muitas vezes na criança, a criança que tem um sono complexo, atribulado, que causa muito transtorno nos lares. Sempre devemos afastar as causas fisiológicas, patofisiológicas, as causas orgânicas, hormonais, neurológicas. Mas cabe ao Espiritismo muitas informações que nos oferece que possam nos ajudar no raciocínio a respeito desse tema. Uma das informações que a doutrina dos Espíritos nos oferece é a que concerne quanto ao afrouxamento da ligação do espírito com o corpo físico no período do sono. O que significa isso? Significa que durante o momento do sono, os laços que unem o espírito ao corpo, eles se relaxam, o que permite ao espírito deixar o corpo físico. Isso é muito individual, porque a cada um, conforme o estágio seu de evolução, conforme o seu estágio mental, emocional, psicológico, não precisa ser evoluído para deixar o corpo físico durante o período do sono. Ao contrário, muitos espíritos inferiores encarnados, durante os sonos, deixam o corpo físico e vão para regiões abismais, onde vão se locupletar com entidades piores que eles, para voltarem alimentados de desejos insanos para a vida física. O sono é o momento em que é permitida ao espírito a convivência com o mundo espiritual, ou uma evocação. O indivíduo que carrega em sua mente muitas dúvidas ou pensamentos muito persistentes, ele leva para esse período esses pensamentos, e quando está no mundo espiritual, nesse relaxamento dessa ligação do espírito com o corpo, ele vai se encontrar com entidades ligadas a esses processos mentais que ele carrega, que podem ser entidades responsáveis por suas perturbações, ou entidades amorosas que vêm orientá-lo o que fazer nessas horas, e tudo se transforma em sonhos. Sonhos que nós muitas vezes não lembramos, ou que nos perturbam à noite, ou que nos confortam à noite, mas nós aqui estamos abordando a questão de sonhos atormentados.
Então o Espiritismo ele nos apresenta essa questão e nos ajuda. Uma das causas de sonhos atormentados é a influência espiritual inferior. Muitos espíritos que acompanham nossos passos, que não gostam de nós por questões de vidas pretéritas, que são inimigos nossos do passado ou foram vítimas nossas e nos odeiam e nos perseguem, desejam vingança, muitas vezes ficam esperando aquele momento do sono em que nós estamos mais libertos do corpo para nos atacar, para nos agredir, o que transforma o nosso sono, que deveria ser reconfortador, reparador, num sono atribulado. E nós passamos a ter pesadelos, muitas vezes, vivenciando cenas difíceis como se fossem vívidas, reais, onde nós estamos ao lado de pessoas que nos odeiam, nos atacando. Então, o Espiritismo não só nos mostra essas possibilidades da presença de entidades espirituais dentro de nossas vidas e particularmente nesses momentos, como nos propõe a terapia para essas condições. Se existe isso em nossas vidas e com frequência, significa que nós estamos vivendo sobre a atuação de entidades espirituais inferiores que nos perseguem. Aqui Allan Kardec chamou-a, com a orientação dos espíritos superiores, de obsessão, que é a perseguição tenaz de espíritos junto de alguém, a perseguir uma pessoa. Quem persegue, persegue alguém. Então, essa perseguição, Allan Kardec chamou a essa perseguição de obsessão. Então, as obsessões elas podem se intensificar durante o período de sono. Como se trata? Então, nós precisamos agir na pessoa que está encarnada através da espiritualização, através da oração, através da prática da caridade. A pessoa tem que fazer uma reforma interior, uma mudança de hábitos, passar a viver mais altruisticamente, se desligar das coisas mais inferiores da terra, se desviar das suas paixões inferiores e se aproximar mais dos hábitos salutares, porque com isso ele vai estar quebrando os vínculos com essas entidades. E, se possível e necessariamente, agirmos também sobre as entidades, sobre os espíritos. E como faríamos isso? Através das reuniões mediúnicas. Aí aqueles que não são espíritas vão levar o seu nome para pessoas que frequentam uma casa espírita, ou se frequentam uma casa, pedir que interfiram, intercedam por si, para que os benfeitores possam agir junto dessas entidades que te acompanham. Mas não se afasta espírito sem tratar a pessoa que está sendo agredida. É preciso a transformação moral. E se for criança? Se for criança, nós não podemos esquecer que são espíritos que já viveram muitas vidas e estão, por enquanto, num corpo infantil, mas que esse corpo vai crescer, mas o espírito não é de criança. Ele está limitado pela mente de uma criança, de um corpo que está em fase do desenvolvimento, mas é um espírito já vivido. Não deixa de ser um espírito adulto que está temporariamente na fase infantil da reencarnação. O procedimento daí modifica-se. Tratar espiritualmente o lar, todos que estão envolvidos com aquela criança, se espiritualizarem, se cristianizarem, fazer essa reforma moral, transformarem o lar, evoluírem e automaticamente também atuarem sobre as entidades através de pessoas amorosas que cuidam dessa missão da desobsessão, que é o trabalho de auxílio espiritual atendendo aos espíritos necessitados, que envolvem as pessoas encarnadas, perturbando-lhes o sono. Nós tivemos um caso de uma paciente que nos procurou e que nós tratamos o sono do seu filho, que era muito atormentado, através de tratamentos alternativos, homeopáticos, fitoterápicos, e conseguimos uma grande melhora por um tempo breve, 2, 3 meses, e tudo voltava ao início, aquelas perturbações, aquela tormenta, e nós sentimos, percebíamos como espíritas, já frequentadores de reunião mediúnica há muitos anos, que tinham um processo espiritual, mas como médico não podíamos falar para a mulher que era de outra religião. Nós não podíamos abordar esse tema a não ser que ela desse uma abertura, e ela deu. Um dia ela nos perguntou se nós acreditávamos na influência de espíritos, e perguntamos se ela acreditava. Ela disse que estava começando a acreditar,
porque ela sentia que quando o filho estava nos pesadelos, as vibrações do ambiente do quarto estavam diferentes. Então contamos a ela que éramos espíritos, ela não sabia. Explicamos como ela poderia fazer para se tratar e ela, muito humildemente, sem deixar sua religião, ela começou a procurar uma casa espírita como quem procura um hospital. Levava o filho, recebia o magnetismo, a fluidoterapia, o passe espiritual, deixou o nome da família lá. Passados 6 meses, 8 meses, ela voltou ao meu consultório, dizendo que já fazia alguns meses que o filho dormia tranquilamente. Isso só aconteceu definitivamente depois da intervenção da ação espiritual sobre o processo do seu lar e da mudança de muitos comportamentos que ali dentro do lar haviam orientados pela casa espírita que ela procurou. Nos agradeceu, depois não a vimos mais. Queremos aqui ressaltar que há casos que podem demorar muito mais tempo, porque há espíritos que para eles meses ou anos não são nada, e eles não deixam de nos perturbar só porque estamos orando. Então é preciso muita paciência. O que modifica realmente o processo desse é a paciência, mas a paciência cristã, aquela que está norteada pelo comportamento cristão, pela indulgência, pela caridade, pelo amor ao semelhante. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.